Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs, amigos e amigas ouvintes que me acompanham através das redes sociais com a preciosa, sublime, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, convidando-vos para ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o manual da vida cristã, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 em diante, diz assim a palavra de Deus: depois virá o fim, quando o Senhor Jesus Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade, toda força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está se excetuando aquele que sujeitou todas as coisas. 1 Coríntios 15, verso 24 ao 28. Também vamos ler, no versículo 54 em diante, no mesmo capítulo, versículo 54 em diante. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus tem um galardão, Deus tem uma recompensa para o trabalho que realizamos na obra do Senhor. Com esta passagem bíblica das Escrituras Sagradas, quero desde já enviar as minhas saudações cristãs a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, a saber, no WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, e aqueles que se inscreveram na minha página no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Para todos vocês, um Deus te abençoe, que Deus derrame chuvas de bênção, bênçãos em abundâncias, bênçãos sem medidas, bênçãos extraordinárias sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Que Deus opere o impossível na tua vida, que Deus resolva os teus problemas, supra as tuas necessidades, te cure das doenças, te liberte das perturbações malignas. Que Deus te dê vida e vida com abundância, como diz Isaías 1,19. Disse Deus: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E nesse instante, meu amado irmão, minha amada irmã, pegue aí a sua Bíblia,
para meditar na palavra de Deus juntamente comigo, para o nosso momento de edificação, nosso momento de aprendizado espiritual. Se você não tem a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia, que é o maior, o melhor, o mais importante, mais valioso, mais precioso tesouro que você pode ter na sua casa para abençoar a sua vida. É a palavra de Deus, é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é o ensinamento divino que Deus deixou para todas as áreas e circunstâncias da nossa vida. Então compre a Bíblia Sagrada. Se você não tem, leia a Bíblia todos os dias, receba edificação espiritual. Colossenses capítulo 2, verso 13 em diante, para a nossa breve e momentânea meditação, para um alicerce, para um fundamento, sobre o qual depois eu estarei realizando a oração e ministrando a bênção em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao verso 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados, nós estávamos mortos, separados de Deus, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz, Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estávamos na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz, através do sacrifício sangrento do Senhor Jesus Cristo, nos deu salvação, nos deu vida eterna para todo aquele que crê na sua palavra e nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele venceu todas as coisas e todas as potestades, ele venceu tudo, ele subjugou, submeteu, e ali ele expôs ao desprezo tudo aquilo que trazia maldição sobre a nossa vida, perturbação sobre a nossa vida. Ele venceu tudo. Ele é o grande Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus forte, varão de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o general que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. A Bíblia diz, Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que não muda, Ele é o Deus que não falha, Ele é o Deus que nos abençoou no passado, continua operando, cuidando de nós no presente e nos preparando um futuro glorioso, um futuro maravilhoso para todo aquele que crê e obedece a sua palavra. Oramos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, a minha oração nesta noite é que o Senhor me use de uma maneira tremenda nas tuas mãos. Não seja eu falando, pregando, ensinando, mas o Espírito Santo falando através de mim. Também eu oro por aqueles que haverão de ouvir, escutar a tua palavra, que a palavra entre na mente, no entendimento dele e dela, possa recepcionar, receber
conhecer a tua palavra e o poder desta palavra para libertá-los, para transformá-los, para produzir um novo nascimento na vida destas almas, Pai, para restaurar as suas vidas. Oh Pai Celestial, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, o grande conquistador, o grande vencedor. O que significa um conquistador? É aquele que subjuga, que submete, é aquele que vence, é aquele que adquire, é aquele que alcança, é aquele que granjeia. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos granjou esta grande salvação. Ele subjugou todas as coisas, submeteu tudo ao seu controle divino. Ele é o grande conquistador. Nós vimos homens que foram grandes generais, grandes conquistadores nesta terra, como Alexandre o Grande, como Gengis Khan, como Átila o Huno, como Napoleão Bonaparte. Homens que conquistaram grandes vitórias, conquistaram reinos nesta terra, mas eles morreram, estão sepultados. Até mesmo os grandes fundadores de várias religiões que existem nesta terra, eles morreram, estão sepultados. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o grande conquistador, ele é o Deus forte, ele é o Deus que nos dá vitória, ele é o Deus que venceu todas as coisas, o grande conquistador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mateus 28:18, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o próprio Deus que passou por esta terra. Colossenses 2:9, nele habitava corporavelmente toda a plenitude da divindade. São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ninguém é mais poderoso que o Deus Criador do universo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador de tudo que existe. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, usando quem Ele quiser. Se Ele quiser te abençoar, e Ele quer, meu irmão, Ele quer, minha irmã, meu ouvinte, porque Ele te ama. Ele é o Pai amoroso, é o Pai celestial. Ele quer dar o melhor para a tua vida. Basta crer nesse grande Deus, nesse grande conquistador que criou todas as coisas e quer abençoar a minha e a tua vida. E Ele conquistou através do amor. Ele conquistou nos amando de tal maneira. São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por amor a nós. Deus prova o seu amor para conosco, porque Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele conquistou através do amor. Meu irmão, minha irmã, eu era uma pessoa difícil de conquistar para o Evangelho.
evangelho, pessoas chegavam até mim para me entregar um folheto, eu rejeitava, eu virava a cara, eu cuspia de lado, eu fazia um gesto de escárnio, de desprezo contra aquela pessoa, mas Jesus olhou para mim e disse: esse é difícil de conquistar, mas Jesus gosta de um desafio. Então ele veio e me conquistou, ele veio e tocou o meu coração, e eu me entreguei para ele, e ele transformou, libertou e mudou a minha vida, e me conquistou com esse amor ágape, com esse amor divino, com este amor maravilhoso. Ele também venceu o diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, no final do versículo: Filho de Deus se manifestou para vencer, para desfazer as obras do diabo, vencer o diabo, vencer os demônios. Então ele venceu o diabo, os demônios, os espíritos imundos que perturbam os seres humanos. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, se ele venceu, nós vencemos também. Tiago 4, verso 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 12, verso 11, a palavra de Deus nos diz: e eles venceram a Satanás, venceram os demônios pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Os cristãos, filhos e filhas de Deus, vencem o mal no poder do Espírito Santo, na unção, no poder do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, verso 19, disse Jesus Cristo: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, para pisar escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ele venceu também o pecado. Hebreus 4:15, ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Hebreus 4:15, porque nós temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um sumo sacerdote que tem misericórdia, que se compadece de nós. É um que, como nós, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, e se ele venceu o pecado, nós vencemos também. Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos debaixo da graça de Deus, que quer dizer o favor imerecido de Deus, e a graça, o poder do Espírito Santo em nós, nos capacita a vencer o pecado, a resistir às tentações, a resistir às obras da carne, e sermos fiéis, vivermos em santificação e sermos obedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos divinos do Senhor Jesus Cristo, o grande Deus, o grande vencedor, o grande conquistador. E ele venceu também. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se apresentou vivo e disse: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Na visão de João, o apóstolo do amor, o qual Deus deu a visão do Apocalipse, e ali
ali então João viu o Senhor Jesus Cristo, e ele falou com João e disse: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele venceu a morte, o último inimigo a ser superado, a ser vencido, para que nós possamos ser abençoados, sermos felizes, termos paz, termos alegria, termos as bênçãos do reino de Deus na nossa vida. Ele venceu todas as coisas, ele venceu a morte, e se você crer, você vai vencer a morte. Eu vou vencer a morte. São João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, disse Jesus Cristo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem, então nós temos a vida eterna quando partirmos desta terra. Se formos fiéis, obedientes à palavra de Deus, teremos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o grande conquistador, o grande vencedor. Para finalizar e nós orarmos a Deus nesta noite, quero ler em Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Você pode se preparar para um momento de oração, um momento da prece poderosa. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, do amor do grande conquistador que venceu todas as coisas por amor a nós? Será que a tribulação, ou é a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, Deus, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores através daquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o grande vencedor, o grande conquistador. Ele venceu e nós somos mais que vencedores pelo poder da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Hora da bênção, hora do milagre, hora da oração. Feche os seus olhos, firme o seu pensamento com Deus, tenha fé em Deus, meu irmão, minha irmã. Creia que nesta noite o seu milagre vai chegar, as portas fechadas se abrirão, o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Deus te dará vida em vida com abundância. Creia nisso, feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai celestial, Deus Criador dos céus e da terra, eu levanto a minha voz,
ou na unção, no poder, na autoridade do Espírito Santo, Pai, para ministrar sobre estas vidas, sobre estas almas, Pai, sobre aqueles que estão enfermos, doentes, quem sabe desenganados pela medicina humana, num hospital, em aparelhos respiratórios, numa UTI, Pai, ou quem sabe na sua casa, esperando a morte, desenganados pela medicina humana, mas o Senhor é o grande conquistador, que a Bíblia diz em Isaías 53, que através do seu sacrifício, o Senhor conquistou o direito a restaurar a nossa saúde, a nos libertar do pecado, dos vícios, da perturbação, a nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre esses doentes, Pai, queima esse tumor cancerígeno, queima esta hérnia, pedra nos rins, na vesícula, queima doença no coração, no pulmão, doença no estômago, nos rins, no fígado, pressão alta, pressão baixa, leucemia, vírus HIV, deficiência respiratória, bronquite, asma, pontada, pulmoníaca, doença no coração, sopro no coração, ameaça de ataque cardíaco, coração grande, queima doenças psíquicas, queima doença dos nervos, ataque epilético, toda sorte e tipo de enfermidade, de doença. Deus está te tocando agora. Receba a cura, receba a renovação da tua saúde. Deus renova as células imunizadoras do teu organismo. Deus te dá força, energia e vigor, e tem vida com abundância. Deus acrescenta os teus anos de vida, em nome de Jesus Cristo. Cura esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que esse paralítico ande, esse cego enxergue, esse mudo fale, esse surdo possa escutar os louvores e a pregação da tua palavra. Receba a cura, receba o milagre. Eu oro também, Pai, por essas pessoas oprimidas, perturbadas pelo diabo, que o diabo saia, ai da vida deste homem, ai da vida desta mulher, ai deste moço, ai desta moça, ai desta vítima, ai deste lar, ai desta família. Larga a vida dele, larga a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Queima, Pai, queima a obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, da libertação completa, total, perfeita para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta dos vícios, do cigarro, do alcoolismo, das drogas, do pecado, da prostituição, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa lá a família deles, a vida financeira. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, através da tua fé, da minha fé. Receba o milagre, receba as bênçãos de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga eu recebo a minha vitória, o meu milagre, em nome de Jesus. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.